Sem discurso, só um agradecimento muito sentido a estas senhoras. Fazer parte de um grupo coral de uma igreja, neste caso o grupo coral da Matriz de São Sebastião, hoje em dia, principalmente fora das cidades, vai se tornando mais difícil, porque já menos gente vai à missa, as missas vão, e por arrasto menos gente vai pertencendo a estas coisas. Como vão vendo, ninguém fica ofendido comigo, porque eu também estou a andar para lá, as idades vão passando um pouco. Nada, só sei tudo. A minha pior. Mas o que é de valorizar quem sai de casa para ensaiar e para fazer outras coisas na igreja que todas estas senhoras fazem. E isto tem de ser valorizado, e a gente tem de saber que dá valor a isso. Somos todos hoje em dia muito rápidos a julgar mal muita coisa. Mas demoramos muito a valorizar o que temos de bom. Quem sai de casa, quem deixa a sua vida, quem deixa os netos, quem deixa os filhos, e vai à igreja, vai ensaiar, e depois vai a todos os domingos cantar. E não é só nas horas de festas, tem pouca gente aí à missa e elas aparecem lá no domingo para cantar. E isso tem de ser valorizado. Outra coisa que temos de valorizar, eles têm o azar, tem um presidente de junta chato,
se lembra de coisas que está a ver e que não tem dinheiro nenhum, e lembra-se de coisas que não lembram aliás. Eu nunca pedi nada a este grupo que eles me dissessem que não. Estou sinceramente agradecido. Muito obrigado. As pessoas vão dar aqui uma... Minha música é energia. É só assim. Proteja com isso. Tem duas que eu vou chamar já assim. Aquele violino, isso é terrível. Começa. Muito bem, muito bem. Obrigada. Não, os dois são dois diferentes. Boa noite a todos. Muito boa noite, Senhora Diretora Regional da Cultura, Júlio Pereira, Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, subejamente conhecido aqui, Sr. Alan Menezes, Senhor Vereador Rui Dermonte da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, representante da Sociedade, Sr. Helder, representando neste momento a Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião, Dr. Dionísio. Dr. Dionísio. Meu amigo, Dr. Dionísio. Sr. Luís da Cunha, senhoras e senhores presentes, grande grupo coral, muito obrigado por estarem aqui. Hoje estamos aqui para apresentar o livro das peças de teatro do Padre Coelho de Sousa. Este é um livro organizado pelo Dr. Dionísio de Sousa, que é uma pessoa que, para quem esteja desatento, nos últimos anos, e já são alguns, tem criado um espólio muito grande de obras sobre alguns dos mortos valorosos da nossa vila. Padre Coelho é talvez o mais recente, mas já publicou muito sobre Francisco Ferreira Drummond. Sim, e já publicou sobre o... como é o nome daquele outro? Ainda me disse outro dia. Não vale mal, a gente fala depois. Mas eu tenho deixado um espólio enorme, que daqui a muitos anos ainda vai existir e vai estar aí e a lembrar pessoas que merecem ser lembradas. Por isso, muito bom, Dr. Dionísio. O Padre Coelho, alguém vai falar sobre ele muito mais do que eu, e alguém vai falar sobre o teatro do Padre Coelho mais do que eu, que é sobre isso que fala o livro. Agora, é alguém que marcou esta vila de São Sebastião, principalmente e não só, e sempre, a segunda metade do século XX, porque o Padre Coelho era uma pessoa diferente. O Padre Coelho era uma força da natureza. O Padre Coelho chegou a esta vila e culturalmente voltou a colocá-la no mapa. O Padre Coelho era um homem que escrevia, era um homem que pintava, era um homem que fazia teatro, era encenador, era tudo, e era um orador absolutamente brilhante. Quem ouvia o Padre Coelho e ouvi-lo hoje, queria ouvi-lo amanhã outra vez, e isso acontecia ao redor de toda a ilha e acontecia em muitos lugares dos Açores. O Padre Coelho tinha a sua personalidade, era um homem que não deixava ninguém indiferente. Havia quem não gostasse dele, é verdade. Havia muitos que gostavam, é verdade. Mas ninguém ficava sem saber quem era. Ainda hoje, a gente esteja onde estiver, aqui nos Açores, se falar no Padre Coelho, sabem de quem é que se está a falar. E isso é importante. Por isso é muito bom que fiquem obras escritas que versem sobre o Padre Coelho de Sousa.
uns rapidíssimos agradecimentos, porque estas coisas acontecem, não caem do céu. Estes livros aconteceram porque estão envolvidos nas comemorações do centenário do nascimento do Padre Coelho, que aconteceu o ano passado. O Dr. Dionísio, como eu já disse, tem sido profícuo na publicação de livros sobre o Padre Coelho e outros. A Câmara Municipal abraçou esse projeto e publicou de uma só vez agora dois livros, as peças de teatro e as conversas ao telefone e ao microfone, mas ainda há outros dois que estão já para sair. Por isso, muito bem, Câmara Municipal, por estes e por muitos outros que foram publicados e estão sendo publicados, porque a cultura precisa de ser assim defendida, a cultura, a história, nós precisamos que ela fique marcada. Portanto, muito bem. Um especial agradecimento ao professor Paulo de Menezes, porque, como sabem, e não estou aqui a dar novidades a ninguém, é uma pessoa que olha muito para essas coisas de história, que olha muito para a cultura, que sabe muito disso e que sempre sempre optou pela publicação, pelo apoio às publicações de livros históricos. Aqui na Vila fomos beneficiados várias vezes dessa intenção e agradecemos, porque é merecido. A atual Câmara não está a seguir o caminho e ainda bem. A cultura, a diretora regional, agradeço-lhe imenso a sua presença, por várias razões. Uma, porque os apoios da cultura que são dados ao longo do ano a várias instituições nos Açores todos são essenciais, porque aquilo que vem daqueles bocadinhos que entram, fazem toda a diferença. E há muita instituição que não vive sem isso. Por isso, muito obrigado e obrigado por estar aqui. Um grande obrigado à Sociedade Recreativa Musical de São Sebastião. O seu Presidente acabou de entrar, já disse para ele vir, já tínhamos aqui um representante, mas o seu Presidente também. Muito obrigado por ceder o espaço. Isto, na vida das instituições, é sempre mais uma coisa que acontece. Também é difícil arranjar gente para as instituições, não é só para os grupos corais, mas obrigado por nos receberem. Quero chamar a atenção porque no dia da inauguração, que foi no dia em que o Carnaval Sénior por aqui passou, e houve quem andasse nestes palcos com pouco jeito mas muita vontade, mas não se podia falar naquele dia, porque no dia a seguir havia eleições, por isso não se podia fazer discursos. Agora, hoje, tenho de aproveitar para dizer que hoje estamos aqui num salão que tem um chão novo, umas cadeiras novas e o teto interior totalmente renovado. Isto, primeiro de que tudo, agradecer à Câmara Municipal porque financiou esse projeto todo, e isto não estamos a falar de uma coisa barata, isto foi muito caro. Foi uma ansiedade de vários anos. O projeto em si começou, e ainda bem que ele está ali, o Sr. Lélio Cunha, que era o Presidente da Direção que começou o projeto das cadeiras, acho que foi ele que escolheu a sua direção, escolheu estas cadeiras, o chão, muito bem. Sei que foi ele que esteve como Presidente da Câmara na altura e que conseguiu esse apoio. Muito bem também quem vem a seguir, a direção do Sr. Arlindo, que consegue não só executar o projeto, como ainda apoio para se trocar também o teto que estava em estado lastimável. Isto melhorou imenso esta casa e é de valorizar. Muito obrigado a todos os envolvidos. Isto ainda não está acabado, nem nesta instituição, nem em nenhuma, que é só esta. Tenho dois edifícios que são enormes, a manutenção é terrível. Se virem aquele lado, se olharem para aquele corredor, tem ali umas mantinhas no chão, que já apareceu aí uma infiltração que antes não aparecia, e já é um a Jesus para ver onde é que vem essa água e o que é que se pode fazer. Isto ainda tem muito para fazer aqui, isto está longe, está a acabar. A instalação elétrica desta casa, estes quadros, isto precisa de mudança. Isto ainda falta sistemas de luzes que prestem para palco,
luzes apropriadas para isso. Isso falta muito, e do lado de lá tem muito, isto tem uma filarmónica que tem de manter. Esta e todas as outras instituições culturais da nossa ilha continuam a precisar numa altura muito difícil. Muito difícil porque o mundo cada vez está se virando mais forçosamente para outras coisas que não a cultura. A gente abre a televisão e ainda acho que foi ontem começou uma guerra nova, por isso isto para isso é que estamos a andar, temos de gastar dinheiro na cultura, não temos outro remédio, na segurança não temos outro remédio, e depois vai faltando noutros lugares. Por isso quem apoia, quem compra os frangos nos takeaways, quem vai aos jantares que eles fazem, quem compra os bilhetes das rifas, muito bem, porque isso faz toda a diferença. Eu vou falar mais, já falei demais, peço imensa desculpa por isso. Agora vou pedir ao Sr. Vereador Rui Drummond, da Câmara Municipal da Graduilismo, só para nos dizer aqui uma palavrinha. Só para ouvir a presidência, Sra. Diretora Regional, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, elementos da direção da sociedade, ao grupo coral, todos os parceiros presentes, são pouquinhos, mas são bons e é importante estar aqui ao seu Luís também. Para mim também é obviamente um orgulho especial estar aqui hoje, Dr. Vinícius, peço desculpa, apesar que não me vai ouvir, já sei. Agradecer o facto de cá estarmos e também de apoiar estes momentos de cultura. Isto foi um projeto também iniciado com o professor Álvaro e a articulação com o Dr. Dionísio, também de perpetuar aqui a memória e o trabalho que foi feito por uma personagem, uma figura da nossa vila de São Sebastião, que muito deu em diversas áreas que o Guilherme já aqui referiu, e que ficam perpetuadas para a história da nossa comunidade, para esta geração, para a minha geração. Eu ainda tive a sorte de privar com o Padre Coelho, que ele ainda era do parque que ia à zona onde eu moro, ali embaixo, quase no Porto de Martins, mas ainda é São Sebastião. Foi ele que me batizou, portanto, e era uma pessoa próxima da nossa família e alguém que era muito culto para a sua geração e que conseguia transmitir também muita confiança a todas as pessoas. Agradecer muito ao trabalho do Dr. Dionísio ter conseguido reunir todas essas informações, essas conversas que ele também fazia na rádio, que eram muito também ouvidas, mas também da parte do teatro, e muita coisa que ficou com uma imagem de marca do Padre Coelho de Sousa, e portanto agradecer esse trabalho, obviamente. Eu já me vou calar, Dr. Dionísio, eu sei que não estou a ouvir, mas já vou. Agradecer também o facto de estarmos cá presentes e que a Câmara Municipal, o município, continuará sempre presente a apoiar as instituições, como tem sido aqui recentemente com este espaço, mas também nestas questões culturais, de livros que as pessoas possam sempre acompanhar ao longo dos tempos. Obrigado por isso. E agora a Sra. Diretora Regional, Judite Barreira, faça favor. Diretora Regional da Cultura. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Junta de Freguesia, na pessoa do Guilherme, permitam-me tratá-lo assim, mas eu conheço desde o ciclo preparatório, talvez, e portanto estou muito à vontade, e do Manuel, que conheci mais tarde, mas do tempo do liceu, e portanto estou à vontade com eles para os tratar desta forma. Agradecer-lhes o convite que me foi endereçado e dizer que é com muito gosto que estou aqui presente, porque é de enaltecer a importância e a valorização que a Junta de Freguesia faz da cultura. Ainda hoje estivemos reunidos, a Junta de Freguesia tem outros projetos culturais e é muito importante ver esta importância que se dá à cultura. A cultura é um dos pilares de desenvolvimento da nossa sociedade e numa altura em que tanto se fala de elevador social, eu permito-me dizer que a educação e a cultura são os dois cabos desse elevador. E o trabalho de proximidade da cultura com a comunidade que a Junta de Freguesia está a levar a cabo vai, com certeza, fazer com que o elevador vá subindo. E, portanto, dizer-lhes
que me congratulo com o trabalho que estão fazendo e que é com muito gosto que aqui estou. Mas eu não vim aqui para falar, foi o Guilherme que me encomendou isto, mas não foi para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para ouvir, e também os senhores e as senhoras não vieram aqui para me ouvir, vieram aqui para ouvir o Dr. Coelho de Sousa falar o Dr. Dionísio de Sousa falar do Padre Coelho de Sousa. O Padre Coelho de Sousa, que é uma figura ímpar, notável, um homem à frente do seu tempo, um homem multifacetado, controverso às vezes, é verdade, mas porque foi sempre muito fiel aos seus princípios e às suas convicções e foi desafrontadamente que as assumia. E, portanto, foi um homem multifacetado, foi primeiro que tudo padre, e enquanto padre eu tenho essa memória de muito pequena de quando o sermão das festas era feito pelo Padre Coelho de Sousa, a igreja enchia-se de gente porque ele realmente conseguia atrair multidões para o ouvir. Portanto, enquanto padre foi notável, enquanto professor, também não foi meu professor, mas era muito querido de todos os seus alunos. Depois, como jornalista, e aí sim eu lia o que ele escrevia, como jornalista, poeta, escritor, dramaturgo, e portanto temos muita coisa com certeza para ouvir sobre ele esta noite, mas eu estou aqui sobretudo, confesso, por causa das peças de teatro, porque o teatro faz parte da minha vida, foi pelo teatro que eu cheguei onde estou aqui hoje. E, portanto, é para ouvir o Dr. Dionísio de Sousa falar das peças de teatro e não só do Padre Coelho de Sousa, que aqui estamos. Vamos ouvi-lo com muita atenção. Muito obrigada também pela vossa atenção. Uma boa noite. Agora, feitos os discursos oficiais, vamos começar a noite, que não será longa, mas estamos aqui para falar sobre um livro que fala sobre as peças, que tem peças de teatro do Padre Coelho. Para isso, e para começar, vou chamar aqui ao palco o Sr. Luís da Cunha, subejamente conhecido, merecidamente conhecido, mas que estará aqui hoje principalmente porque foi um dos que esteve envolvido na peça A Angústia do Padre Coelho de Sousa. Este é o que o senhor quiser, pode os dois trabalhos. Isto é assim, vamos antes, depois o Sr. Luís vai ter a oportunidade de falar sobre o Padre Coelho e o teatro do Padre Coelho, com certeza e com saber, mas antes vamos ler aqui um pequeno excerto do segundo ato da Angústia, que é a cena 3, em que basicamente é uma conversa, aliás, quase 2 monólogos entre um padre e um frei. Eu não estive na Angústia do Padre Coelho de Sousa, infelizmente, mas pronto, a pedido aqui do Sr. Luís da Cunha, vou ler a parte do Padre Juvelino, que não é muito grande, e depois o Sr. Luís vai ler o Frei Jerónimo, não é? Posso começar? Senhoras e senhores paroquianos, vamos reminar esta semana de estudos. Pela última vez ouviremos Frei Jerónimo da Cruz. Com franqueza, a saudade começa a invadir-nos, tal o encanto proveitoso desta semana. Creio que já posso dizer que foi um êxito. Estamos todos de parabéns. Antes, porém, de começar esta conferência de encerramento, que será, como está no programa, um diálogo vivo da nossa geração perante Cristo, e eu aqui peço a máxima prudência na posição das dúvidas, quero testemunhar a Frei Jerónimo a nossa gratidão sincera. Saibam todos, Frei Jerónimo não aceitou estipêndio algum por este esforço de 8 dias. Tudo oferece à nossa Igreja.
Como sinal do nosso apreço e por expressa vontade da juventude católica, peço a vossa reverência que se digne aceitar esta pequena lembrança, filha da nossa gratidão muito sincera. Muito e muito obrigado. Que Deus vos abençoe, vossa reverência, no seu apostolado fecundo e privilegiado. Desde já, a toda a ilustre assistência, o meu muito obrigado, também pela vossa presença e entusiasmo. Senhoras e senhores, chegamos ao fim e confesso que estou maravilhado com os resultados desta semana. Muito era o que se oferecia dizer neste momento, mas hoje, conforme o programa é a ilustre assistência que compete pronunciar-se desde já, portanto, agradeço profundamente, reconhecido o nobre gesto que acabam de ter comigo, o reverendo Padre Juvelino, os ordosos rapazes da juventude, a quem tanto se deve os bons resultados desta semana. Jamais esquecerei também prova incrível de amizade. É indubitável a angústia da hora presente. Chegamos ao cruzamento histórico das diversas confusas e apetência à realização humana, em que o bem e o mal lutam em plano catástrofe. Por isso, angustiado este coração do homem, hoje como ontem, amanhã como sempre, não descansa, procura, e só o encontro do véu, da verdade, da unidade e do bem poderá satisfazê-lo. Nem a carne ou a razão, nem a arte ou a natureza podem satisfazê-lo. Está inquieto, exalta, enlouquece porque não encontrou e perdeu o seu apoio seguro do seu fim ideal. No cinema, ao rádio, a imprensa, a televisão, no domínio dos autónomos, nem a conquista dos espaços o aquieta ou consola. Mais alto, Gararina, e não o vi cantar os anjos, mas o Galileu descobri a terra pequena no mundo do universo. Não, neste vale de lágrimas, em 7 palmos de barro, que pode confinar-se a imortalidade do espírito. E porque assim não pensaram os homens, a razão não foi a deusa, mas a prostituta, a raça que foi a religião, mas o sacrifício foi a fúria suicida, a matança genocida e vil desumana, apocalíptica. As trincheiras cavadas sucederam às fantásticas explosões atómicas. Já não são as areias do deserto que invadem as cidades. Agora, adensam-se na morte global das poeiras radioativas. Volveu-se o mundo ao covilho de ladrões. A humanidade leva o criminoso a loucos. Quase 3 bilhões de almas e nem 1 bilhão de crentes. Nem 500 milhões adorem o Cristo na igreja de Pedro. Inquietação, angústia, que a fossa não é a casa, o sangue não mata a sede, o cadáver não é pão, como fim não é aqui. Desvarados, sedentes, famintos, perseguidos, fugitivos, nómadas, os homens procuram sempre e giram e resolvem-se e revoltam-se e aniquilam-se no sangue e no ódio. Perdida a consciência do mal, quem tem força rouba, quem tem armas mata, quem está seguro do castigo surrupia e tossida, a ferocidade e a norma e o dinheiro é Deus. Proclama-se os existencialismos da baiuca, dos nihilismos, do narcótico, do ateísmo
das solecas do bordel, não há dúvida. Quanto mais longe de Cristo, mais perto do abismo. Malox, Mamona, Príapo, Bélfagos, os diabos do sadismo e da bolsa do ventre e da confusão intelectual não podem satisfazer. O homem está inquieto, amedrontado, confuso, porque e desgarrou o aniquilado beco das paixões no moturo da miséria própria e avilhante. Renegou a origem, desencaminhou-se do fim, rebeliou e perdeu a alegria. E perdeu a alegria, destruiu a paz, arruinou a felicidade. Só Cristo é fonte, caminho e coroa. Aqui não há que fugir. Os novos cristãos têm de se converter-se e os cristãos e nós, os católicos, têm de ser a valer. Membros vivos, agem e unidos e vivificados em Cristo. Padres com padres, leigos com leigos, mas todos os outros Cristos, simpáticos, poderosos, menos beatice, mais santidade, menos fantochada, mais vida, uma catolicidade mais cristãs, padres mais Cristo, menos mãos para pedir e mais almas para dar, leigos mais Cristo, menos letra para matar, mais Espírito para viver, e o Verbo é vida, e a vida é Deus, e Deus está conosco, e nós estamos com Ele. Todos teremos a alma para subscrever no sangue do martírio da força da fé, imolação do amor. Ai dos covardes pusilânimes, ai dos tranfugas e traidores, inquietos somos, procuremos e acharemos Cristo e só Cristo. Por Ele, a cruz é o triunfo, do sepulcro surge a glória, ninguém para, ninguém me segue. A nossa vocação é de santos, a nossa ação é de apóstolos, a nossa vida é Deus. Vamos, coragem, Cristo vem, vence e impera. Maravilha. O senhor Luís da Cunha, para quem não sabe, tem neste momento a juventude de 83 anos e acabou de ler um monólogo que foi lido na altura na peça Angústia pelo próprio Padre Coelho. Um monólogo que era um monólogo de marcada sucessão, riquíssimo de vocabulário, riquíssimo de imensa coisa. Não é um monólogo fácil a ler para ninguém. O Sr. Luís da Cunha é absolutamente brilhante e eu agradeço imenso ter aceito este convite, este desafio. Muito obrigado, Sr. Luís. Muito bom. Uma sabedoria aqui na mesa arrasta, isto não pode ser só coisas de homens. A Sra. Lina e a Sra. Lúcia. A Sra. Lúcia e a Sra. Lina. Se fizessem por favor, vão ler aqui da Intriga Azul e Branca, outra das peças marcantes do Padre Coelho, mais recente do que a Angústia, que era muito centrada na crítica social e muito virada aqui para a Vila de São Sebastião. As duas senhoras participaram nessa peça, a Sra. Lina também participou na Angústia. Todo o dia aqui na praça a falar da vida alheia. Estão já na sapateia, mas por aqui ninguém passa sem levar seu comentário. E dizem tudo ao contrário. Dizem tudo ao contrário. Como não há inventação, é intriga dos seus dizeres. Nem todos são más línguas. A vida está mudada. Já não só são as mulheres
que fazem murmurações. Andam por aí aos montões nessas tascas cafés, a vida dos outros. Metendo os pés para as mãos. E entram os pés pelas mãos. Quem não pergunta quem és. Nem poupam pais e irmãos. Quanto mais quem for os estranhos. O diálogo é tacanho. Nos assuntos, a linguagem. É tão baixa a percentagem de cultura em tais lugares. Agora, por isso, Sabes, é mais alguma intriga? o diabo que o juro e o diga, mas a Lúcia vai passar outro desgosto maior. Dizem que o filho mais velho vai deixar de ser padre. Deus nos livre, comadre. O mais novo, aquele fedido, nunca deixa de drogar-se, mas o padre, tão perfeito, Com aquela feição e jeito, não se livra de qualquer fama. e para escorregar na lama, basta só estar de pé. Há para aí cada uma sem ter vergonha nenhuma. É preciso ter fé. Qual fé, qual carapuça. Viva agora a liberdade, que a vergonha não se embuça. Já não há moralidade. Ah, comadre, isso é verdade. Os automóveis. Tu já... Ai, desculpa. Não faz mal, não faz mal. Ah, é verdade. Os automóveis não param. As novas vão estudar. E as velhas andam atrás de emprego. Não há filhos para criar e os homens têm que aguentar que os direitos são iguais. É ver quem pode mais ter casas lindas, carros para trás e para a frente, e as vidas de folia sem parar. Enquanto as dívidas nas caixas, com os juros altos e as taxas nunca deixam de aumentar. Nem toda a gente é assim. Mas quem nem me diz a mim que isto vai arrebentar, pois não se pode aguentar tantas maluquices assim. E as vacas gordas passaram. A fartura já está no fim. Por mais que o governo diga que vai mudar esta intriga, Diz que a crise é mundial, muito embora em Portugal, se há quem diga que não está mal, outros há que estão pior. não digas que é melhor viver aqui nos Açores. Há lugares muito piores. E os outros muito melhores, tanta pobreza escondida nesta careza de vida. Já se venceu muito atraso, mas muita gente já melhorou. Olha tu, para o nosso caso, somos mães, donas de casa. Quem se lembrou do trabalho que temos para aguentar as carências da família quando a velhice chegar? As pensões que estão a dar só para viver ou morrer. Coitado de quem chega a velho. O pior foi os nossos pais que nunca gozaram nada. É, Quem mais tem, mais quer. é melhor é ficar calado. Quantos poucos tenham tudo e muitos não têm nada. Calar não reclamar, ou a justiça nos deve deixar continuar esta infeliz situação. Social-democracia é dar o seu ao seu dono e não deixar ou abandono tanta gente que trabalha sem qualquer regalia. Pareces socialista. Eu não sou egoísta, muito menos comunista. Sempre foste laranjinha. E a caminhonete não chega. Ah, já sabes que não vinha à carreira esta hora. Ah, meu Deus, não há maneira de fixar esta história. Cuidados, quando os cuidados são vários, algo fica prejudicado. Tens de ter mais cuidado. Vou tratar de minha mãe, que ela não tem mais ninguém. Olha, adeus, comadre. Obrigado. É a nossa obrigação. Exatamente, é isso mesmo.
teatral da noite. Agora vou pedir ao Dr. Dionísio para subir, se faz favor. Sr. Lúcio, obrigadíssimo, podia subir as escadas 2 vezes, tal vergonha, mas agora vai seguir basicamente uma conversa sobre o teatro do Padre Coelho. Outra vez esta história de assistente técnico, muito falta de jeito. Eu tenho a dizer, lamentavelmente, que esta sessão, para mim, começa agora. Por uma razão muito simples. E seria 1000 vezes melhor para vocês se eu pudesse pegar naquilo que foi feito aqui antes de mim e dar continuidade com a interpretação daquilo que eu tenho pensado e tenho escrevinhado, embora não possa dizer agora, sobre a obra de Coelho de Sousa e a pessoa de Coelho de Sousa. Isso por uma razão muito simples. Eu só ouvi a parte coral, porque sabia a letra. Não ouvi mais nada. Desculpem, portanto eu só vos posso falar daquilo que trago aqui nessa alforje para vos dizer. E a primeira coisa que eu faria, e que é um pouco arrancada, era que vocês decorassem este número. Não vem daí. É o 29.510. 29.510. O Coelho de Sousa, por muito pouco, não foi o 29.511. E vocês sabem mais ou menos porquê. Esse número é o número dos presos que constam dos registros da PIDE em Portugal durante 40 anos. E o Coelho de Sousa, por muito pouco, não teve o seu número aqui, fazendo o 29.511. Eu vou tentar mostrar-vos como é que isto, ele teve consciência disso. Eu vou ler-vos na linguagem dele, porque poucos escreveram em português a linguagem mais adequada, mais expressiva do Coelho de Sousa. E no dia 15 de janeiro de 1972, ele no Rádio Clube de Angra diz que na sua casa à noite se passou o seguinte. Isso vai acontecer muitas vezes, mas nós nos vamos atrapalhar por isso. Diz ele que o pai tinha ouvido um neto, mais 2 amigos entabularem logo a conversa, quase aos pés da sua cama na rua em frente. E o sono fugiu. Diz ele, meu avô, eram pessoas que vinham brigar contigo, Padre Coelho, e te vinham bater. E eu não tinha pernas para ir defender-te. Morreu-me o sangue. É bem uma das expressões dele. Vocês, os padres, andam cada vez menos defendidos. Toda a gente pega com vocês. E tu, meu filho, que não te calas, qualquer dia esperam-te em algum canto e chegam-te como quem malha termossos na era. Perdi o sono. Tu bem sabes quanto eu gosto de ti. Diz a tua missa e mete-te em casa. Como assim essa gente não quer nada? Hoje ninguém quer pensar a valer em Nosso Senhor, só querem dinheiro e poucas vergonhas.
e depois volta ao coelho. E se eu não atalho, o meu pai não se calava no seu improviso experiente e amável. Calma, pai, diz o Coelho de Sousa. Calma, pai, nem toda a gente é má, antes pelo contrário. É certo que há muito desvario por esse mundo fora, mas também há muita alma honesta, almas riquíssimas de virtude. E as coisas ficaram mesmo por aqui. Mas há poucos dias, quando eu vasculhava mais uns papéis para o próximo livro do Poemas de Coelho de Sousa, fui encontrar esse papelinho com um título de resposta. E a resposta é esta situação. E o que é que Coelho diz nessa resposta? É um poema, como um dos milhares de papéis desses que eu tenho dele. Ele emprega uma palavra que usa muitas vezes, começa logo por dizer: apunhalaram-me o silêncio pelas costas e casquinaram risos de metal estranho. Há latas de cerveja no caminho abertas, espadas que se cruzam doidamente em sangue. Um gás envenenou a luz, o ar e o pão e dispersaram o mal nas casas numa hora. Com rendas de melhor, sem portas nem janelas, eu ando em minha busca, mas não me encontro. Levanto as mãos ao céu, buscando o meu silêncio. Debruço-me nos vales e vai buscando-me, e não encontro o meu silêncio, e nem a fonte e o mar, tugúrios de pouco sorrir, me dizem onde está o meu silêncio antigo. Morreu o meu silêncio, e eu não sou eu. E depois ponho a terceira a falar. Há muito que não sou terceira de Jesus, nem se sabe tão bem se sou só terceira. E tenho os bolsos cheios, isso é a terceira que fala, e tenho os bolsos cheios de dinheiro e de vinho, mais barato que a água nova. Eu vivo sempre em festa, sem andar a pé, apostrofando 1000 foguetes para o ar, em cada 10 segundos, toda a noite e todo o dia. E ele volta a falar de si próprio. Eu sou o nó que aperta o feixe no caminho. Eu sou o nó que aperta o feixe no caminho. E, no entanto, eu ando em minha busca e não me encontro. É que, à partida, a casa há muito tempo, é que está perdida a casa há muito entregue. Vocês podem perceber facilmente que o Coelho de Sousa tinha acalmado o pai, porque afinal não era nada de importância, mas a importância está aqui. E ele depois vai fazer mais em 72, em 73, ele vai desabafar com o seu Sebastião. No dia de São Sebastião, vamos lá ver se eu chego lá. No dia de São Sebastião, dia de festa, a igreja esteve cheia de gente, as pessoas saíram e ele ficou sozinho e diz: vou terminar com este desabafo com o meu São Sebastião. E o que é que ele diz a São Sebastião? Amigo,
irmão, como te vais despido, sempre em fato de banho. E neste inverno desabrido, com ciclone de tamanho, e perdoaste sete varado, olhos no céu e preso ao madeiro, sempre calado, assim não és o primeiro nem mais o derradeiro, soldados de peito nu aos milhares como tu, só que as setas são balas, e não podem falar como tu falas. Agora, porque és de pau, porque se fosse carne e osso, havias de gritar o que é mau e o que é nosso. E bem mal te puseram à sombra da laranjeira, pois para pior seria se te mandassem agora para a casa da ratoeira, como outrora te atiraram para a cloaca máxima. Ou será que não escapa quem diz a verdade e corta-se na cabeça, não pelo que seja, mas pelo que não me pareça? Meu caro Sebastião, vou calar-me, pois se não deixas de me valer, já sei que vais dizer. Basta, ando farto de avisar, és perigoso, não sabes camuflar, não és manhoso, e isso não é burguês nem é cristão. E quando Sousa termina: meu caro santo, pois então, se já não vale a virtude, haja saúde. Como se vê, ele dirige-se a Sebastião, como se eu fosse mesmo apenas Sebastião, de madeira, sempre calado, de fato de banho. É a linguagem de quem está totalmente destroçado e cuja fé até está de bem debilitada. É a mesma situação que vimos ele referir-se um ano antes, em 72. Por isso é que eu digo, decorem esse número, 29.510. O Coelho de Sousa, toda a gente sabe disso, andou vigiado na PIDE, teve a PIDE na igreja a ouvir as missas, mandou parar muitas cerimónias por causa de ver alguém da PIDE lá. Não foi prisioneiro, não foi aprisionado. Portanto, temos apenas 29.510. Isto sobre o homem Coelho de Sousa. É possível que eu repita alguma coisa? Eu devia terminar já, mas não termino. Vou formular um obrigado. Não sei, provavelmente já foi dito, mas eu repito, um obrigado ao ex-presidente da Câmara de Angra, que tornou possível a publicação, tomou a responsabilidade da publicação desses 2 livros. Da atual Presidente da Câmara representada, que permitiu essa sessão em São Sebastião, contra a opinião de algumas pessoas na Câmara, e que permitiu também, autorizou-me também a fazer mais 2 livros de Coelho de Sousa com os poemas. E depois o espólio do Padre Coelho de Sousa, de quem já agora eu digo, publiquei todos os anos um livro. Em 2013, este obrigado, esta boa noite que eu vos dou, em 2026, liga-se a uma boa noite que eu disse aqui também, em 2013, na apresentação do primeiro livro que fiz com base no espólio. E em 2014 publiquei outro, estas frequentes, a promessa, e algumas pessoas ainda se lembram, em 2016 e 2017 fizemos representações 2 anos seguidos na Casa do Povo, com a Angústia e a Intriga Azul. Esses livros foram sempre feitos, agora estão incluídos, ainda bem,
neste volume com outra apresentação e com outras possibilidades de expansão. É isso que eu tinha primeiro que agradecer. Depois agradecer àqueles que colaboraram com o Padre Coelho de Sousa, que hoje voltaram aqui, a Lina, o Luís Cardoso, e o meu agradecimento também especial a outro dos autarcas que aqui está e que falou sabiamente, certamente. Eu lamento não ter podido ouvir. E, como digo, lamento não poder dar continuidade, porque, deixem-me só dizer 2 ou 3 palavras sobre a obra teatral do Coelho de Sousa. Coelho de Sousa não percebi. O Sr. Luís e a Sra. Lina vão falar. O Sr. Luís e a Sra. Lina vão falar do teatro. Quem é que vai falar? O Sr. Luís e a Sra. Lina vão falar. Vamos falar. Então eu terminava e só vos falava das 2 ou 3 inovações muito rapidamente que o Coelho de Sousa fez. Até o Teatro Nacional na Terceira tinha 3 coisas completamente distintas. Um drama, uma comédia, um ato de variedades. O Coelho fundou isso tudo num. O Coelho de Sousa, o teatro tinha a assistência e tinha as pessoas no palco. O Coelho alterou tudo isso e trouxe o primeiro ato para a assistência. E no Angústia, o terceiro ato também é na assistência. E vai sempre fazendo transformações na intriga. Essa parte fora de palco já é integrada e é o primeiro ato da peça. Mas em todas elas há inovações. O público é trazido para o palco e os atores são levados para o meio da assistência. Deixem só, eu vou terminar, só lembrar uma pessoa que aqui vem referida nesse livro e que foi um dos tais colaboradores que infelizmente já faleceu, o Manuel Martins Alves. E dele eu digo, ele está aqui também porque é que entregou ao Orlando Bertão o texto que foi publicado a sua obra sobre o Carnaval. E eu digo, Manuel Martins Alves, tive a oportunidade de o conhecer muito intimamente por altura de 2 representações das peças de teatro de Coelho de Sousa, Augusta, a Intriga e Tolly Branco e a Promessa, que promovi na Casa do Povo. Nessas 2 representações, quanto a Manuel, posso dizer que ganhei um amigo que depois tive a ocasião de contatar de modo mais pessoal ainda, em conversas várias em sua casa, nas quais revelou o seu entusiasmo pela continuação da atividade teatral que tínhamos encetado. Infelizmente, ele já estava atingido pela doença que eu acompanhei no Hospital de Angra, onde tentei levar um pouco de ânimo com um álbum de fotografias das nossas representações nos 2 aniversários da Casa do Povo da Vila. Como ator, o Manuel era de grande competência e qualidade invulgar. Jamais esquecerei a sua última atuação, em que atravessou a sala da Casa do Povo entre a assistência a caminho do estado da representação habitual no ato inicial de uma das peças, tendo-o feito com a segurança e a vontade de um ator profissional. Que saudades, Manuel! E com isto despeço-me. Que saudades, Manuel Coelho de Sousa e Manuel Alves e todos os outros colaboradores do Coelho de Sousa. Obrigado, desculpem eu estar fora, desgarrado de todo o conjunto que estão bem à toa, mas infelizmente não posso dar aquilo que não tenho. Tenho aqui os meus auriculares, mas não adiantou coisa nenhuma. Por isso eu desprezei
os microfones, porque a culpa deve ser dos microfones, não é minha. Obrigado a todos e não se esqueçam, por favor, os 29.500 A todos, quero cumprimentar todas as unidades presentes. E as unidades aqui na mesa, a pessoa Meus amigos, falar do teatro Padre Coelho de Sousa, podíamos ouvir toda a noite o Dr. Dionísio de Sousa, que não esgotava as obras, o trabalho, a apresentação do teatro e destas peças de teatro do Padre Coelho de Sousa. O Padre Coelho de Sousa chegou a São Sebastião no princípio dos anos 60, tinha eu então 19 para 20 anos. O Padre Coelho de Sousa é uma figura marcante da cultura açoriana e da Igreja Católica no século XX. Manuel Coelho de Sousa destacou-se como sacerdote, jornalista, poeta, dramaturgo, animador cultural. Neste volume de Dionísio de Sousa reúne e apresenta as peças de teatro escritas e levadas ao palco por Coelho de Sousa, revelando uma faceta menos conhecida, mas profundamente expressiva do autor. Uma linguagem viva, sentida de humor, crítica social e um olhar profundamente humano. Estas peças transportam ao leitor para o universo açoriano de época e entre a tradição e a mudança de um legado artístico e espiritual que enriquece o património cultural dos Açores, reafirma a atualidade da sua missão. Nem só dos Açores. Este património deixado pelo Padre Coelho de Sousa enriquece o Governo Regional dos Açores, enriquece a Câmara de Angra e enriquece a Freguesia e a Junta de Freguesia de São Sebastião. Falar do Coelho de Sousa é fácil para quem conviveu, trabalhou durante 30 e poucos anos com o Coelho de Sousa. Foi para mim uma experiência desde a minha juventude, convidado para representar a angústia. Foi a primeira vez que representei no teatro. Padre Coelho de Sousa escreveu várias peças além destas que aqui estão, mas o Coelho de Sousa era um homem, era um padre, quer homem na vida pública, nas instituições públicas. Deu como homem e nos movimentos religiosos deu como padre. Portanto, o testemunho que nós hoje podemos falar e dizer do Padre Coelho é que ele foi uma personalidade muito forte, quer no teatro, quer na igreja. Coelho de Sousa, que trabalhei com ele 30 e tal anos, foi para mim um professor, um amigo, um homem que me deu muito do seu saber. Quem não acompanhou o Padre Coelho de Sousa foi quem não quis, aqui na Vila de São Sebastião. Um grupo de jovens, rapazes e raparigas, que se juntavam ao Padre Coelho, aprenderam sempre para ser gente
uma cultura viva de um património rico, como era a freguesia da antiga vila de São Sebastião. O Hélio Sousa falou-nos de Brianda Pereira, ainda nos anos 60. O Hélio Sousa falou de Francisco Ferreira de Ronde. O Hélio Sousa tinha uma predileção muito grande pelo sangue derramado da Marta Maria Vieira. O Hélio Sousa foi sempre um homem que testemunhou, deu à Vila de São Sebastião, não só no teatro, e trouxe para o teatro todas as peças que a gente possa ler do Hélio Sousa. Nós vamos ver uma imagem verdadeira das famílias sebastianenses. Nos anos 60, guerra no ultramar, o Hélio Sousa faz a promessa a partir dos anos 70. E o que é que traz para a promessa? Traz tristeza e traz alegria. Mas ele vai buscar e vai escrever a peça baseando-se sempre nas famílias de São Sebastião. Quem ler as peças vê que o Hélio Sousa deu à Vila de São Sebastião muito. Ele dizia-me assim: o Luís já tem que escrever a dança de São Sebastião. É uma coisa que eu gostava de fazer na minha vida. Ele escreveu a dança de São Sebastião. Mas a dança de São Sebastião é um testemunho, é a vida do padroeiro desta terra. Mas ele escreve a vida de São Sebastião sempre na base da promessa, do pagamento da promessa. O Arlindo representou na dança de São Sebastião. E o Arlindo faz um agradecimento, uma prece a São Sebastião de agradecimento. Portanto, se o Padre Coelho faz a vida de São Sebastião, o martírio de São Sebastião, nunca esqueceu que a Vila de São Sebastião tinha sempre uma fé enorme dentro da sua vida do dia a dia. O Hélio Sousa escreve a promessa, traz a matança, traz a alegria do carnaval, mas depois traz a tristeza dos pais e das mães dos filhos que partiram para a guerra, que é o segundo ato da promessa. O Hélio Sousa faz o terceiro ato a pensar que o diabo tece, e havia uma personagem que era o diabo no terceiro ato, que tentava uma rapariga que tinha fugido da casa dos pais para o Canadá, e ele tentava dar a imagem do que era ir embora, fugida da casa dos pais, como é que de casa dos pais. Eu era, nesta altura, o pai desta rapariga e a Lúcia Fernandes era a mãe. Portanto, ele quando escrevia as peças de teatro, ele lia, pensava nas pessoas em que lhe ia fazer aquele papel. Portanto, o Padre Coelho retratou nas suas peças de teatro as famílias de São Sebastião. E todas as peças, a gente chega lá e vê que ele tira daqui ou dali os problemas que existem nas famílias. Acompanhei com o Hélio Sousa no tempo que já disse, dos 30 e tal anos. Era um homem com uma personalidade muito forte. Era um homem que se dava totalmente às causas dos sebastianenses, mas também era um homem que tinha o seu feitio. Eu tive as minhas discussões com ele. Ele era uma pessoa que não queria
Aliás, ninguém quer que lhe tirem a razão. E ele não admitia muito isso. E havia estávamos a gente a ensaiar aqui no passado, e ele ensaiava, ele dizia faz assim, eu faço assim, entra assim, eu saio assim. E às vezes não era o que ele queria, a gente não sei como era a gente. E ele ficava tão chateado, enrolava-se numa capa que tinha, aula, sem dizer nada a ninguém. Ia-se embora. E a gente continuava a ensaiar, o Abel Vaz ficava a ver como é que o ensaio corria, e dali a pouco, 5, 10 minutos, estava o Padre Coelho para trás, um bocadinho desconfiado, encostava-se a uma parede e a gente a fazer. E ele entrava assim, megamente, olha, sem dizer nada a gente estava assim, não fugir, já está cá. E ele chegava e dizia, olha, faz assim, vinha com aquela mansidão, não era aquela breca que ele tinha dado quando saía. Portanto, o Padre Coelho tem facetas muito grandes no teatro, a quem acompanhou e representou com ele, que não são nunca esquecidas. Era uma personalidade, como toda a gente já aqui foi dito pelo Dr. Dionísio de Sousa, aqui pela diretora regional, também o seu vereador. Portanto, aqui, trabalhar com o Coelho de Sousa, e não trabalhou para nem quis, mas trabalhar com o Coelho de Sousa foi sempre a aprender. Foi sempre a ir buscar uma vida cultural que nos dá jovens, rapazes e raparigas, no seu todo era quartas classes, mas ele tentou dar sempre a esta gente. Era a sua preocupação, eram as pessoas, para dar, para a gente ser diferentes, para a gente ir ter uma cultura que ele próprio não se envergonhasse pelos seus próprios anos. Fez isso. E no princípio, quando ele vem para São Sebastião, é um rapaz novo, como já disse, ele teve aqui um grupo de pessoas que eu vou lembrar, não vou lembrar dos vivos, eu vou lembrar os que já faleceram. Manuel Godinho, o Cabo 10, António, o José Silveira, a professora Virgínia, o professor Luís, o Manuel Alves, que já aqui foi dito, e meus amigos, isto era pessoas que percebiam, que gostavam, que davam da sua vida ao teatro. Mas o Senhor já teve essa gente toda com ele. E os mais novos que acompanhavam aprendiam, mas a geração que o Coelho de Sousa, que estiveram com o Coelho de Sousa, está-se mesmo a acabar. Já muitos partiram e outros estão na calha que é como eu. Portanto, meus amigos, é preciso falar do Padre Coelho. Nunca ninguém vai retratar o trabalho, o estar aqui, a preocupação que ele tinha. Era um homem com uma personalidade muito forte, era um homem que sabia estar com as elites, mas também sabia estar com o povo simples. E é isto que nos interessa hoje. Aqui, falar do Padre Coelho, falar das peças que estão aqui. Eu vejo essas peças, li, representei-as, eu vejo sempre a preocupação de escrever e trazer, como eu já disse, o dia a dia dos sebastianenses, os problemas, por estar sempre presente nos problemas das pessoas. Eu vou terminar, tenho aqui a minha amiga Lina, que também vai nos dizer algumas coisas, e eu vou-vos dizer, meus amigos, que o Padre Coelho andou a ser lembrado, porque ainda tenho um sobrinho que escreve
que vai buscar o passado do Padre. Tenho a noção que muitas coisas já tinham sido feitas, resolvidas na vida de São Sebastião. Aproveito a senhora diretora regional, que não faz parte do livro, mas peço licença para que lhe dirija uma palavra. São Sebastião, eu sei, já participei, não exige nada a ninguém. São Sebastião, o que pede é que não esqueça a cultura, o património de São Sebastião não é pouco, que é uma das freguesias que faz parte da Câmara de Angra, é uma, não estou a dizer que é única, é uma, que tem à volta, geograficamente, uma história, tem um património muitíssimo grande. E esse património precisa não ser esquecido para quem tem a responsabilidade da cultura e deste mesmo património. À Câmara de Angra, a gente não vai criticar ninguém. É que não esqueça, já foi dito aqui, investi aqui muito dinheiro neste salão, mas que ainda a gente tem os lugares, sítios que precisam ser vistos e remodelados. Porque há em São Sebastião estes sítios e estes lugares que são autênticos patrimónios da vida de São Sebastião e do Conselho de Angra. E já te disse que ninguém esgota as peças de teatro e aquilo que o Padre Coelho fez. Muito obrigado. Eu tenho pouco para dizer, mas o Luís já disse tudo. É verdade, está tudo a recomendar, está bom. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Minhas senhoras e meus senhores. Vou dizer 2 ou 3 palavras sobre a minha experiência e conhecimento com o Padre Coelho de Sousa, com quem aprendi muito e que me ajudou muito momentos da minha vida. A primeira memória que tenho do Padre Coelho tem a ver com o teatro. Comecei o teatro com 6 anos, numa pequena peça já ensaiada por ele. Por volta dos 14 anos, participei numa peça de teatro chamada A Angústia. Era a Lucília, era a única mulher do grupo da qual o Luís da Cunha também fez parte. Ensaiávamos, era no Passal. O Padre Coelho já era muito exigente. Nessa altura não havia nada para nos entreter. Não havia rádio, televisão e o teatro era a única atividade que tínhamos diferentes. Era um privilégio e uma felicidade ser convidada para fazer parte do teatro. Era uma verdadeira alegria. Quando isso acontecia, nem se dormia, com o gosto de ser convidados. Já mais velha, fiz parte de um teatro com muitos serões assisti. A Promessa, mas o Luís e a Lúcia eram um grande grupo de atores, dançarinos e músicos. Foram muitos meses de ensaio, preocupações, todo o cenário e o guarda-roupa. Nessa peça o Padre Coelho mostrou que sabia escrever e ensinar, mas foi também ele que desenhou as roupas, todos os figurinos e pintou todo o cenário, que tinha incluído uma casa e uma tela que ainda hoje vemos no palco da sociedade. Em 1986 estivemos a percorrer a ilha durante um ano com atuações. O último teatro que participei com o Padre Coelho foi a Intriga Azul e Branca. Foi uma peça também muito conhecida na ilha. O Padre Coelho era uma pessoa com muitos talentos, em muitas áreas. Quem quisesse estava sempre a aprender com ele. Acho que merece e merecemos o reconhecimento de todos pelo Padre Coelho. Boa noite.
Bem, isto assim fica arrematado o programa do nosso serão. Ficamos arrematados. Muito obrigado por terem vindo. Vou acabar de dizer, ali atrás naquela mesa ainda tenho uns livros, uns das peças de teatro e uns das conversas ao telefone e ao microfone do Padre Coelho, foram ofertados pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Quem não tiver ainda, faça o favor de levar. Tem também os poemas de Aquém e de Além do Coelho de Sousa, do Padre Coelho, ofertados aqui pelo Dr. Dionísio. Quem quiser levar os livros, leva à vontade. Cultura nunca se perde. 3 agradecimentos últimos e pequenos, mas que é importante dizer, ao Sr. Roberto Toste, que nos montou o som aqui, passou aqui hoje um bom bocado da noite, como faz muitas vezes para muitos eventos que nós fazemos e que as instituições fazem. Obrigadíssimo. O Sr. Francisco Machado Toste, que passou por aqui a jantar um bocadinho. Isto é tudo à última da hora que se faz decorações, é tudo. E ele olhou e disse: isto não pode ficar assim, e é que fez esta arranjo aqui, todo mundo parece que ficou uma coisa linda. Muito obrigado. Um especial obrigado ali ao Sr. José Borges, que ninguém o vê porque ele está ali em cima a filmar, mas ele envia o que se passou aqui para muitos lugares deste mundo, para muitas pessoas que estão tão longe, gostam de ver coisas aqui do seu lugarinho, do seu cantinho, e que muitos deles ainda se lembram bem do Padre Coelho, que de certeza vão gostar disto. Eu hoje descobri, não fazia a mínima ideia, que o Sr. José Borges foi a pessoa que tirou as músicas que foram depois tocadas na Promessa. Foi ele, com o seu trompete, foi para casa do Padre Coelho ouvir os discos do Padre Coelho, as músicas que o Padre Coelho queria, e ele é que tirou aquelas musicazinhas todas para o seu trompete, que ele tinha um excelente ouvido, tinha e tem, que depois foram passadas para um maestro, para papel e orquestradas para outros instrumentos. Ele também é que compôs as músicas da dança de São Sebastião e, com certeza, muitas outras nos teatros de Padre Coelho. Não fazia a mínima ideia, é uma absoluta riqueza que temos aqui cultural. Muito obrigado, Sr. José, também por isso. A todos, muito obrigado por terem estado aqui. Peço desculpa por tudo o que possa ter corrido pior. Acreditem que foi sempre minha culpa, porque o do Padre Coelho não foi de certeza, porque ele era absolutamente brilhante. O Dr. Dionísio também não foi, porque é graças a ele que estes livros continuam a ser publicados. Muito obrigado. Sr. Luís, Sra. Lina, obrigadíssimo. Vocês brilhantes. Sra. Lúcia também está por aí. Todo o Grupo Grove, todos vocês, muito obrigado, muito boa noite. Os fastos da